Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar com os irmãos o devocional que o Senhor põe no meu coração, lá em Joel capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho, para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 3 de Joel, após a promessa do Espírito Santo encontrada no capítulo 2, o Senhor vai usar este profeta para pronunciar um juízo que é pronunciado a nações por uma única razão, que é por causa do meu povo e da minha herança, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra e, consequentemente, agindo mal contra o povo. O Senhor não admirou essa atitude por parte dessas nações. Então, no capítulo 3, além desses juízos pronunciados contra estas nações, o Senhor também vai prometer uma restauração ao reino de Israel, à nação de Israel, ao seu povo, que ele chama de minha herança. Meus irmãos, é notável também que essas regiões que o profeta aí fala eram regiões muito próximas ali e que eram cidades importantes e eram ao norte de Israel, diz aqui um comentário bíblico. A Filistéia era a nação que estava ao sul de Judá. Fenícia e Filistéia eram pequenas nações que ficaram felizes, se regozijaram pela queda de Judá e Israel, devido a que se beneficiaram com o aumento do comércio. Deus as julgaria por sua má atitude. É o que nós vemos a respeito do juízo de Deus no versículo 4. Pois se me pagais assim, de que maneira que se paga? Dando um menino por uma meretriz, uma menina por um vinho e outras coisas nos outros versículos. Após o versículo 10, ele fala: É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Deus retribuiria o seu juízo para aquela nação. Ainda assim, é evidente que o Senhor é misericordioso com aqueles que o afligem até um certo ponto, porque no versículo 12, 13, diz o seguinte: Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Muitas vezes na literatura bíblica nós encontramos a questão de foice e de lagar, mas imaginamos que trata-se apenas de colheita de frutos espirituais positivos, ou seja, convertidos ao Senhor. Como quando o Senhor fala com os seus discípulos que a grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara envie mais ceifeiros. Nesse caso, trata-se de uma questão missionária, evangelismo. Mas aqui, dado o contexto, nós vemos que, na verdade, esta foice que vem da parte do Senhor, ela, na verdade, trata, também tem um assunto, um sentido escatológico, mas ela, na verdade, trata de o Senhor ir consumar o seu juízo para aquele que não se arrependeu. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 4, no versículo 27, naquela visão que o Senhor vai dar a Nabucodonosor, aquela não visão positiva, eu quero dizer, mas aquela revelação de que ele se tornou um animal, lá no capítulo 4, versículo 27, diz Daniel: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Então, essas nações, elas tiveram a chance de arrepender-se, elas tiveram a chance de voltar atrás dos seus pecados, mas não foram. E o que o Senhor fez?
consumou o seu ato de ira contra aquelas pessoas. É evidente que o Senhor ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Ele é tardio em irar-se e não nunca se ira. E aqui foi o caso da enunciação da sua ira. Por exemplo, lá em 2 Pedro, a respeito desta parte misericordiosa do Senhor, em não executar aquilo de primeira para dar a chance de arrependimento àqueles a quem ele pronunciou o juízo, lá em 2 Pedro 3, versículo 9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, falando aqui da vinda dele, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui inclui todos e geralmente, quando a gente encontra esta palavra, nós imaginamos que trata-se ali de todo um entorno de gentios, de judeus, de pessoas feituras de Deus que querem, que o Senhor quer que elas se tornem não somente criaturas, mas filhos, nova criatura, feitura sua, mas também sua paternidade ali sendo consumada. É evidente, todos fomos criados por Deus, mas nem todos somos filhos, porque o filho é aquele que obedece ao seu pai. É evidente que aqueles que não assim fazem não são filhos de Deus, são filhos daquele outro, que eu não vou nem falar. Mas, portanto, o Senhor, ele enunciou ali esse juízo, mas ele havia sim dito uma parte de misericórdia. Quando ele vai lançar a sua foice, quando ele vai fazer os vasos dos lagares transbordar, o sentido escatológico que fala é um sentido tribulacional. Lá em Apocalipse 14, por exemplo, vemos uma palavra que muito se assemelha a esta. Vejamos aqui no Apocalipse 14, a partir do versículo 14 também. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus: lança tua foice e cega e colhe. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. A maturidade da seara significa que a misericórdia do Senhor foi abusada a tal ponto que não se pôde mais ser aplicada. Agora o juízo virá, porque enquanto houve a misericórdia, enquanto ainda estava ali verde, não aceitou não fazer parte daquela cega de iniquidade que o versículo 13 diz que a sua malícia é grande, por isso que desta forma eles não escolheram sair de lá e, portanto, amadureceram, domesticaram aquele pecado, permaneceram naquela iniquidade, se acostumaram, não é? Quantas vezes a gente não tem algo que o Senhor deseja ceifar de nós, não nos atirando em sua ira, mas nos guardando da sua ira. Por isso que ele nos tira os nossos pecados, que nós somos apegados, porque o pecado ele repudia, ele precisa tirar, e se ficar em nós, nós vamos amadurecer com o pecado, ele vai ter que nos ceifar, vai ter que nos retirar daquela colheita, porque diz o versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, que é Jesus, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha. Na verdade é o anjo. Lança a tua foice aguda e vindima, ou seja, colhe os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Mesma coisa. Porque é o anjo, porque o versículo 19 diz que o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. É importante salientar, o lagar é aquele espaço onde se pisam as uvas para que ali se haja o mosto. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Meus irmãos, aí nós sabemos sobre um período tribulacional, onde a igreja não se situa, mas o Senhor revela o que se passa aí nesse momento, porque a iniquidade, irmãos,
a maldade, diz novamente o versículo 13, a malícia de tão grande que será o sangue, seja isso espiritual ou físico, mas haverá guerra, o sangue vai ser tão fortemente derramado que ele vai subir até o freio dos cavalos. É como se fosse uma piscina, mas essa piscina vai até a altura do cavalo. Se ele estivesse dentro da piscina, estaria só a boca dele de fora e olhar. Mas essa piscina não é de água, é de sangue. E esta piscina de sangue com esta altitude, ela não se estende pelo tamanho de uma piscina, seja ela qual for. Ela, na verdade, se estende, aqui diz, por 1.600 estádios, ou seja, cerca de 300 quilômetros de extensão de sangue derramado. Veja a grande destruição. E o Senhor, evidentemente, que pronunciará esses juízos. Mas para esses que vão estar inseridos neste contexto, o Salmo de número 2, que é um salmo que assemelha muito a este contexto monárquico, maldoso das nações, porque diz lá no versículo 1 do Salmo 2, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Esse amotinam significa conspirar, tramar, estar ali imaginando, tramando contra o Senhor. Eles imaginam coisas vãs. Esse imaginar dá um sentido de rosnar, resmungar, rugir, murmurar. Veja aí, é como aqueles que rosnam, e cachorros que rosnam. Para o Senhor, estas nações que se acham tanta coisa, que se engrandecem por tanto, por terem carros, cavalos, elas são como cães para o Senhor. Mais do que isso, ainda vou meditar aqui no Salmo 2, mas vejamos lá no profeta Isaías, que diz a palavra, no Isaías capítulo 40, no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Vejamos, conselheiro, reis tinham. Então, quais foram estes conselheiros que aconselharam o Rei dos Reis? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? Ele mostrasse os caminhos do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Aqui no versículo 15, quando ele fala um balde, a gota de um balde, é como que aquele balde que nós despejamos a água, ainda ficam aquelas gotas ali no fundo, no interior dele. Para o Senhor, a pequenice dessas nações é tamanha, veja só que contradição, que ela é como essa gotinha que não é nada, daqui a pouco evapora. Da mesma forma, aquelas macaxeiras na balança, chega uma, vai, chega outra, vai, vem uma batata doce, vai um pepino, um cacho de banana, fica aquela substância ali que não, nem fede nem cheira. Você vai colocar outra macaxeira, mas aquela medida que é o histórico de todos os outros pesos que ficou ali, aquela herança, não vai influenciar em nada. Assim, para o Senhor, são essas nações. Mesmo assim, elas ainda imaginam coisas vãs, elas ainda se amotinam, elas ainda rugem, rosnam, elas ainda tramam, conspiram contra o Senhor. Versículo 2 do Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, evidente que esse ungido trata do Messias. Este é um salmo messiânico, tanto que a epígrafe, o título que vai sobre este salmo, significa a rebelião das nações e a vitória do Messias. No versículo 3 diz o seguinte, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Estes reis rebeldes, que o versículo 2 revela que são da terra, reis da terra e príncipes também, que se amotinam e que imaginam coisas vãs, eles se rebelam contra o Senhor e, portanto, não querem que a sua lei seja aplicada na vida deles. É como o povo lá de Juízes,
lá na parte final, mas também em todo o decorrer do livro, nós percebemos esta linguagem, pois ela é recorrente devido ao comportamento do povo. Lá no final do livro de Juízes, diz no versículo 25, naqueles dias do capítulo 21, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um seguia o seu próprio coração. Cada um seguia a sua própria vontade. Tudo era relativo, porque cada um seguia aquilo que para si era a verdade. Mas a palavra do Senhor revela, tanto em João 14 como no Salmo 119, que os mandamentos do Senhor são a verdade. E os mandamentos é a palavra. E a palavra, diz João 1, que era... No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra tornou-se carne, tabernaculou-se, amém, tabernaculou-se entre nós, que é o Filho, o Verbo encarnado, o Messias daqui que fala o Salmo 2. Ou seja, a verdade é o próprio Cristo, como ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele povo não estava de acordo com a palavra, não estava de acordo com o Filho. Por isso, o versículo 3 diz, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Essas ataduras, esse laço é, na verdade, um vínculo. Ou seja, rompamos, tiremos de nós o vínculo que o Senhor Deus tem conosco. Sacudamos de nós as suas cordas. Não queremos a lei do Senhor aplicada em nossas vidas. Isso, já com o Verbo encarnado aqui na terra, nós podemos perceber lá em Lucas, capítulo 19, versículo 14. Quando a população vai dizer a respeito de Jesus, mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aqui é uma parábola, mas é evidente que é uma figuração do próprio Cristo e do povo que o cerca. E aqui diz, não queremos que este reine sobre nós. Veja só, o povo não queria que a lei do Senhor fosse exercida em sua vida. É como que eles estivessem naquele lagar que havia dito e o fruto amadurecesse de uma tal maneira que não poderia não ser ceifado. Não porque o Senhor da vinha os manteve ali crescendo em sua maldade, diz o versículo 13 de Joel, vou repetir quantas vezes for necessário, a sua malícia é grande, não porque o Senhor os queria manter ali, mas porque eles quiseram se manter ali, sabendo ainda assim do juízo do Senhor. Porque como Nabucodonosor, o Senhor anunciou, arrepende-te dos teus pecados pela justiça, mas ele não quis. Como um exemplo de vários reis babilônicos, né? Mas esse versículo 3 revela justamente isso. Lá no versículo 4, o Senhor vai dar como que uma resposta a essas pessoas, a essas gotas de balde, a esses pós de macaxeira, porque ele diz, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É evidente que o Senhor não é zombador, o Senhor não escarnece, no sentido de ser alguém escarnecedor, que o Salmo 1 reprova, não devemos sentar na roda dos escarnecedores, na parte final, mas este zombar é ter por ridículo. O Senhor tem por ridículo todos esses que levantam-se contra o Senhor. O Senhor tem por ridículo todos aqueles que ferem o seu povo, lá em Joel capítulo 3, como Tiro e Sidom e a Fenícia, que trocam a menina pelo vinho e o menino pela meretriz, pela prostituta. O Senhor os tem como nada, como esse pó de macaxeira. Por isso ele se rirá, ele os terá por ridículo. Ele não os ridicularizará, ainda que possa fazê-lo. Ele os terá por ridículo, pois os terá como são, que são ridículos. Então, isso nos rememora justamente o Isaías 40, versículos 13 ao 15 e o 17, quando fala essa questão da pequenice destas nações. E Deus, que manifesta o seu juízo contra todos esses, não mantém o seu povo sem promessas, sem consolos,
sem ajuda. Vejamos lá no Salmo 73, quando Asaf, ele estava muito entristecido porque aqueles que não temiam ao Senhor, diz o verso 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele tinha esse sentimento de ver que eles, no verso 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ou no versículo anterior, não há apertos na sua morada, mas firme está a sua força. Asaf se encontrava muito angustiado por ser um servo do Senhor e esperar, portanto, o seu auxílio no meio material e ver o contraste de não receber esse auxílio, mas perceber que aqueles que não servem o seu Deus têm todos estes auxílios. Mas saibamos, aquilo que não vem do Senhor, não vem de outro lugar, senão do inimigo do Senhor. A palavra diz, só há dois espíritos, o Espírito do Senhor e o Espírito que não é do Senhor. Novamente, não precisarei falar, é evidente. Mas é natural também para que nós, não é, filhos de Deus, tenhamos esta dúvida. E ele foi ainda pior, porque no versículo 21, ele diz que o seu coração se azedou e ele sentiu picadas nos seus rins. Ele ficou tão angustiado que ele sentiu algo físico. É como que ele tivesse uma desinteria, porque via o ímpio indo de Lamborghini para o trabalho, mas ia de bicicleta para a igreja. E uma velha ainda, horrível. Mas ainda assim, eles que no versículo 8 diz que são corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra e dizem, como o sabe Deus? Ou a conhecimento do Altíssimo, versículo 11, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. E se lhe aumentam as riquezas. Asaf estava muito perturbado com isso. Mas por que isso acontece? Esta prosperidade terrena, esta prosperidade do aqui e do agora, não revela uma prosperidade nos céus. Quem tem uma Lamborghini e vai para um trabalho assim, e que é ímpio, ele vai ser naturalmente conhecido tanto onde vai, tanto de onde vem. Mas ele não vai ser conhecido no céu. Você pode andar de bicicleta para lá e para cá e não ter este equipamento, este aparato mais sofisticado. Mas se o seu foco não for no aqui e no agora, porque tudo isso perece, lá em Mateus 24, Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada, tudo isso perece. Aquele que não tem o seu foco aqui na terra, ele vai perceber ater-se aquelas coisas que são espirituais, que não passam. Jesus também diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Diz também a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se nós nos atentamos às belezas, às glórias deste mundo, nós vamos perecer junto dele, quando for o momento dele perecer. Lá na tentação de Jesus, no deserto da Judeia, o Satanás lhe mostrou todos os reinos do mundo, a sua glória e o seu resplendor. Mas eles não têm, né? O reino, ele tem até glória e esplendor, mas não é eterno, não é isso? Então, o Asaf ele estava assim, mas ele percebe quando vai no santuário de Deus, lá no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Perceba que ele, quando entra lá no santuário de Deus, no círculo de oração, do tabernáculo, ele percebe o fim dos ímpios. Perceba que ele declara que os ímpios têm um fim. Como no Salmo 1, no versículo 6, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, e toda a sua posteridade, outros salmos falam isso. O seu nome será esquecido e tudo mais. Então, perceba que eles são finitos no sentido de não haver uma continuidade bem-aventurada após a sua morte. Mas lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 17, diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele diz no versículo 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho com o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares,
desprezarás a aparência deles. Novamente, aqui o salmista faz uma figura de linguagem, porque o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, mas aqui nessa figura de linguagem de sono, a gente vê que novamente há essa figura de ter por ridículo, de desprezar a face daquele que não adora a sua face. É evidente isso na palavra do Senhor. E lá nesse versículo, ainda continuando, lá no versículo 27, quando Asaf já está entendido e louva a Deus, como no versículo 26, que diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, estou atemorizado, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Novamente, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E aí no versículo 27 ele vai dizer: pois eis que os que se alongam de ti. Esse alongo traz o sentido de alguém que está remoto do Senhor, alguém que está longínquo, alguém que está de partida, longe, distante, que está me alongando, olha, não quero. Alguém que está como que isto. Então, esses que se alongam de ti perecerão. Novamente, o caminho dos ímpios perecerá. E também, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. E aí, ele declara isso, mas ele também declara que a graça do Senhor ela é visível em sua vida, porque ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Meus irmãos, o recado do Senhor nesta oportunidade é que, mesmo que estejam nos trocando por estas meretrizes, por estes vinhos que o versículo 3 de Joel 3 fala, nós sabemos que o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes a gente se atém àquilo que é no aqui e no agora, e se importa muito com essas coisas vãs que os povos e as nações imaginam, mas a vaidade vai passar, porque a vaidade não é fruto do Senhor. E vaidade eu quero dizer aquelas coisas que não são importantes, que são insignificantes diante de algo tão maior que é a salvação em Cristo Jesus, que é o reino dos céus sendo aplicado em nossa vida. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde vem também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos atentos aonde nós moramos, ao que nós vestimos, na questão de qualidade, mas não de compostura, quero dizer, de modéstia. Às vezes nós nos atentamos a que não temos o celular do ano, o carro do ano, mas mais importante que o carro do ano é cavalgar com os cavalos do Senhor no céu, vamos dizer assim. Mais importante que estar em Alphaville é estar na cidade celestial, porque essas coisas que são daqui, o Senhor diz aqui ainda, no capítulo 3, porque isso daqui, como eu havia dito, tem um sentido escatológico, mas aqui nós expomos de uma maneira mais devocional, tudo isso vai ser destruído. Tudo isso vai passar. Tudo isso, toda essa beleza, essa formosura, essa coisa toda. Porque no versículo 19 ele diz que o Egito, no Joel, o Egito se tornará uma assolação e Edom se fará um deserto de solidão. Aqui tem um contexto aplicado historicamente, mas é claro que ele fala das nações que não seguem o Senhor. Elas serão uma assolação, se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cujas terras derramaram sangue inocente, aquele sangue que vai escatologicamente até o freio dos cavalos. Mas Judá, versículo 20, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Imagino eu que aqui o Senhor fala a respeito daquele que Jesus também diz em João 10. Convém também que eu agregue outras ovelhas a este aprisco, pois elas ainda não são daqui. E nós fomos agregados. Nós, por quem o Senhor Jesus ora, lá em João 17, desta tal maneira. Às vezes a gente pede tanto a intercessão de alguém, mas se esquece que o Senhor já fez isso por nós há muito tempo e continua fazendo, ele é nosso fiel intercessor. Eu não rogo somente por estes, no versículo 20 de João 17, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Meus irmãos, é isso. Que Deus conforte os nossos corações, porque é difícil esperar algo do Senhor e não recebê-lo, no sentido material, e ver alguém que o tem e que não serve a Deus.
Mas mais que o meio material, mais que a roupa, é o corpo. Mais que a comida, é o que come. Não é isso? Lá em Mateus 6. Que Deus nos conforte, porque esses tempos de apostasia, em que o sangue vai até o freio dos cavalos, com uma extensão de 1.600 côvados, nós estamos nadando aí neste lagar, mas é melhor estarmos na ceifa, na cega dos trabalhadores, em vez da cega da ira, que o Senhor vai lá e consuma com tristeza, porque Deus se ira, mas se ira porque não há um arrependimento por parte deles, mas também porque ele esteve lá sempre com a sua graça. Por exemplo, vale a pena esta última citação, lá em Mateus 23, no versículo 37, bem conhecido, quando Jesus fala que Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. É como também o Senhor, ele manda um servo, outro e outro. Todos saem mortos ou machucados, e aí depois ele, olha, vou enviar o meu filho. Mas ainda matam, porque diziam, olha, vamos ficar com a herança. E não foi diferente com Jesus, porque ele mesmo falava dele mesmo nesta parábola, meus irmãos. Então, que não sejamos esta negação ao pedido do Senhor, que não sejamos aquele que rejeita o conselho do Senhor e que, portanto, vai ter que ser ceifado também no sentido de agricultura, mas ceifado a sua porção no eterno Deus. Porque nós sabemos, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas a palavra dele diz, justamente naquilo que li, que aqueles que se desviam do Senhor, acho que é no Salmo 73 mesmo, que se desviam do Senhor, deixa eu ver aqui, rapidamente, tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, desvencilhando-se completamente da fé, se desviam de ti. Ou seja, que ele não fala nem desses Tiro e Sidom, ele fala da gente mesmo, que escolhemos nos desvencilhar, nos distanciar do Senhor. Mas por que o Senhor não nos destrói, até quando a gente se desvia? Porque com o crente, quando desviar, eu quero dizer de pecar deliberadamente. O crente que vigia e ora, ele vai estar coberto pelo sangue, e ainda que ele tropece automaticamente, seja um espaçamento de o tempo que for, ele vai se arrepender. Essa é a dádiva que nós temos em relação a alguém no mundo, porque alguém que está no mundo não se arrepende, mas o Senhor dá graça para que isso aconteça. Então, a gente tem esse arrependimento e logo nós somos de novo ali cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. E Apocalipse diz que bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue de Cordeiro, e também aquele que entra na cidade pelas portas. Porta essa que diz aqui que o Senhor habitará em Sião. Não é isso? Em Sião, que novamente Filipenses 3 diz que é a nossa cidade que está nos céus. E há de ser... Não, 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Já tenho muito falado, mas esta porção que Deus tem colocado no nosso coração é uma porção não tanto exortativa, mas que nos convoca a estar mais direcionados nele, para que estejamos na vinha certa, na cega certa, na ceifa certa, porque se nós formos ceifados na nossa porção, é evidente que nós não presenciaremos todas estas dádivas que o Senhor nos tem dado através da sua palavra, e que há de revelar verdadeiramente, palpavelmente, tangivelmente, na glória excelsa, na glória eterna. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a permanecer fiéis até o dia da sua vinda, pois ele diz em Lucas 18:8, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que ele ache fé, ao menos em nós, que somos os escolhidos do Senhor, que vamos pelejar esta batalha, não nós, mas ele, porque ele diz para Josafá, esta peleja não é vossa, senão de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Pai. Amém.